Bom, então obrigado mais uma vez. Eu acho que essa é a minha última participação aqui. E vou falar um pouco sobre casos difíceis em implante coclear. A gente já falou bastante de implante, uma aula mais médica, mas eu acho que é importante todos saberem, porque muitas vezes é apregoado que esse tipo de cirurgia, a cirurgia do implante coclear, é uma cirurgia fácil. E na maior parte das vezes ela não é uma cirurgia considerada difícil dentro da odontologia. Mas como a gente trabalha com pacientes surdos, a chance de você pegar um paciente com algum tipo de malformação é grande, né? E essa cirurgia se torna uma cirurgia bastante complicada ou pode se tornar uma cirurgia impossível de ser feita. O que é importante às vezes saber que tem casos que você vai ter que contraindicar por conta da malformação que possa estar presente. Então o que é importante é adequar as expectativas do paciente e da família, principalmente nesses casos em que você tem casos limites, casos difíceis, como por exemplo os casos de implante que foram mostrados, de implante tronco que foram mostrados agora, né? Eu acho que o paciente nunca está com a expectativa adequada, nunca. Mas você tem que trazer ele mais próximo da expectativa real. Deixa eu só arrumar isso aqui, vai soltar isso aí. Pronto. Da expectativa real, né? E é tentar mostrar ao paciente que tipo de resultado que ele vai poder obter, ou para a família que vai poder obter, em casos especificamente em que você tem alguma malformação ou alguma síndrome envolvida. E justamente tem que adequar esse fato, né, que é a percepção e a discriminação. Na verdade, o que a gente quer é que o paciente ouça, né, ele tenha capacidade de compreensão de fala. Se você for olhar no site da Organização Mundial de Saúde, está escrito que o dispositivo tem o objetivo de dar capacidade de compreensão de fala, ponto. Então a gente quer que o paciente escute, né, o que é falado, compreenda e se comunique de uma maneira plena ou o melhor possível. Mas o que muitas vezes os pacientes querem, como a gente falou no começo, é mais do que isso. Eles querem ouvir música, ouvir sons de maior complexidade, o que hoje, antes era visto como uma coisa absolutamente equivocada, absurda. O paciente quer ouvir música, está bom do jeito que está, que eu estou dando para ele. Mas hoje a gente também quer que eles tenham acesso a sons de maiores complexidades. Seja, por exemplo, a ouvir Bach ou o Shallow Now, que tinha depacado essa porcaria aí, mas traduziram tudo errado a música. Eu nunca vi uma tradução, uma versão tão mal feita quanto essa. Até que desapareceu depois, né? Lady Gaga se matou porque eu não ouvi essa versão aí. Bom, os casos difíceis, eles podem eles podem acontecer basicamente, os casos difíceis eles basicamente acontecem por uma variabilidade de malformações que podem ocorrer dentro da cóclea, né? Então você tem doenças específicas da cóclea, como uma formação da orelha interna, uma cóclea pode ser parcialmente obliterada, e às vezes a ressonância magnética que a gente faz não nos dá o grau de precisão que a gente gostaria, porque o método não dá às vezes. Você pode ter doenças da orelha média, né? Malformações da orelha média. Você pode ter quadros, como o Fez mostrou, que tem uma série de pacientes com otite média crônica, em que eventualmente você precisa evoluir para a petrosectomia, e aí a cirurgia de implante não é que ela se torna difícil, mas a evolução desse quadro pós se torna mais complexo, né? Você tem as doenças do oitavo par craniano, como neuropatia auditiva, neuronoma vestibular, hipoplasia da cóclea, né? Hipoplasia do nervo coclear, desculpa. E você tem ainda pacientes em que, não vou falar hoje disso, mas você pode ter uma população de pacientes psiquiátricos, né, em que você não consegue ter um feedback adequado do resultado, ou que tem comportamento auditivo que você não consegue acessar de maneira clara sobre o resultado, né? Ou mesmo em adultos que ele possa tomar uma decisão adequada se quer não fazer implante coclear. Então deixa de ser um caso difícil, talvez não do ponto de vista anatômico, mas do ponto de vista de decisão ou de acessar o resultado. O que define a dificuldade, basicamente, são os exames de imagem, né? Então, o exame de imagem, tomografia e ou ressonância, depende da população que você está lidando, vai trazer informação técnica sobre essa região. A ressonância magnética, como eu disse mais no começo do dia, na nossa opinião, e também por nível de evidência e por risco, deve ser sempre usado. A ressonância magnética é um exame bastante seguro. A ressonância magnética não usa radiação ionizante, mas a ressonância magnética usa contraste em praticamente todos os exames, né? Então, apesar do gadolínio ser o contraste da ressonância bastante seguro, ele é não deixa de ser um método invasivo, né? Uma substância sendo injetada em você. Tomografia computadorizada, por outro lado, é um exame ultra rápido. Nas máquinas que tem multiscanners dura 2 minutos, literalmente, esse exame. Porém, ela usa radiação ionizante, que é desaconselhado o uso em crianças, principalmente se as crianças forem abaixo de 3 anos de idade. E
tem que lembrar uma coisa aqui que eu não falei anteriormente, porque acabou o tempo da primeira aula, mas ressonância magnética é feita com anestesia, isso eu falei, e a gente tem indícios que anestesia acima de 3 horas em crianças abaixo de 3 anos leva à lesão do sistema nervoso central. Isso inclusive está no site do FDA, tem um americano, um FDA Warning no site deles, alertando para quem trabalha com criança que evite exposição para agentes anestésicos acima de 3 horas em crianças abaixo de 3 anos. Mas fala, o que tem a ver com a aula? É porque a ressonância magnética é feita na anestesia geral, não dura 3 horas, mas ela dura uns 45 minutos, 1 hora, se for bem feita. E no site do FDA americano também está escrito que múltiplas anestesias podem causar o mesmo dano no sistema nervoso central. Então, evitar ao máximo exames demorados feitos com anestesia, né? Então, se for fazer uma ressonância, que faça direitinho, vamos ter que repetir. O que é comum, a gente recebeu um paciente que fez uma ressonância mal feita e tem que pedir tudo de novo, principalmente criança. Bom, a malformação pode ser externa, média ou interna. A gente tem pacientes, por exemplo, sabidamente, como o síndrome de Down, que tem um recesso facial mais estreito. E tem pacientes em que você tem a anatomia alterada por ter um muro mais baixo. Mas essas alterações não são as que nos trazem maior complicação, maior desafio. São as malformações da orelha interna. Essas sim que a gente tem que prestar mais atenção. Essas malformações giram em torno de 20% das crianças com perda de audição congênita profunda. Então, lógico, de novo, essa estatística muda, mas quase 1/5 das crianças que vão aparecer no seu grupo de implante coclear vão ter algum grau de malformação. Daí a pessoa fala, nossa, mas eu mexo com implante, não tem 1 em cada 5. Provavelmente tem sim, aqui você provavelmente não fez o diagnóstico, que não significa que é uma malformação muito grande que impeça a colocação do implante ou que chame muita atenção. Mas uma que está muito presente, que é pouco diagnosticada nos laudos, é a que é tudo vestibular alargado, né? Ou uma partição incompleta da cóclea pequena. Você passa sem percepção, às vezes você faz a cirurgia, nem percebe que isso estava lá, mas se você olhar com cuidado na ressonância, está lá. E os laudos da ressonância, de modo geral, não vêm muito bem feitos quando isso acontece. Vem como se estivesse normal. Bom, tem mais de uma classificação, mas a gente pode colocar assim, ó, tem a síndrome de Mitchell, tem a aplasia da cóclea, tem as hipoplasias, tem os pacientes com cavidade comum e tem os pacientes com partição incompleta, que a gente se divide em tipo 1, 2, 3. Isso é importante conhecer a anatomia disso, porque isso é o que torna mais difícil ou mais fácil você fazer um implante. Por exemplo, a aplasia de Mitchell não tem cóclea, não dá para fazer. É um dos poucos casos que a gente realmente não consegue fazer, vai ter que falar para a família, não dá, vai ter que ir para um outro tratamento, ou, se a família desejar, Libras, por exemplo, que é uma coisa que a gente não indica com frequência, né? Essa faixa etária é muito pequena, mas às vezes tem casos que não, talvez o risco de fazer um implante de tronco, ou aquela família não queira, pode ser o caminho, né? Tem riscos? Tem. Essas malformações, dependendo do tipo de malformação que você está lidando, elas podem ter gusher, né? Então quando você abre a janela redonda, nos que tem janela redonda, né? Muitos desses não tem, ou fazem coquilostomia, você pode ter gusher, que é uma saída pequena de perilinfa, ou você pode ter uma fístula mesmo, né? Pesada, que você tem mais complicado de tratar, você precisa usar músculo, colágeno, fibrina. Você pode ter um falso trajeto do conjunto de eletrodos, já que a cóclea está mal formada, na hora que você coloca, em vez de ir para a cóclea, ele vai para o conduto auditivo interno. Tem um paciente que há anos atrás a gente fez, um padre inclusive, e ele tinha uma malformação, a gente sabia, a gente colocou o eletrodo aparentemente entrou bem, fizemos a telemetria, teve uma resposta média para ruim, mas nesses pacientes às vezes você tem uma resposta média para ruim, e quando nós fizemos o raio-x estava no canal semicircular lateral, o eletrodo foi para não sei como, quer dizer, de algum jeito, para o canal semicircular lateral, a gente teve que refazer a cirurgia. Nesses pacientes não é incomum você ter o nervo facial fora da posição, então você pode ter uma lesão do nervo facial. O Ricardo Bento uma vez deu um livro pequenininho, um pocketbook, só de má formação do nervo facial, todas as variantes que existiam. O livro tem umas 100 páginas. Para você ver como o nervo facial pode estar fora da posição. E na maior parte das vezes ele está fora da posição junto com alguma outra má formação, do estribo, da bigorna ou da orelha interna. Então é importante prestar atenção nessa anatomia para você também não lesionar o facial. Muitas vezes, nesses casos, o facial está bifurcado, passa por um lado do estribo um pedaço dele, para o outro lado do estribo outro pedaço, passa fora do conduto, né, do canal de falópio, então você tem que tomar cuidado para não sair no final das contas sem colocar o implante, porque está mal formado, e com paralisia facial. Bom, que é isso, né? O implante coclear pode também migrar
nesses casos, ou migrou, ou você colocou no lugar errado mesmo e não percebeu, mas você pode ter uma movimentação pós-operatória do fecho de eletrodos do implante coclear, como nesse caso aqui, que está indo para o conduto auditivo interno, né? Então, está fora da posição isso aqui. E você tem as partições incompletas, né? Você tem aqui a cóclea normal, tipo 1, 2 e 3, né? Isso define, muitas vezes, o jeito que a gente vai poder ou não fazer a cirurgia. Então, tem mais de uma classificação, não tem essas duas. Esse aqui é de um turco, né? Esse aqui é do Jekyll, e nos dois você começa com a aplasia completa, que é o Mitchell nos dois, com diversos níveis de malformação, né? Aqui chega na partição completa tipo 2, aqui na tipo 1, aqui na hipoplasia, daqui para cá vai ficando cada vez pior, na verdade. Mas se você tiver uma malformação intermediária da cóclea, é possível colocar conjunto de eletrodos. Quando você tem uma cavidade comum, que não tem giro nenhum na cóclea, também é possível colocar. Aí nesses casos a gente normalmente coloca um eletrodo que a gente chama de full banded, que é o eletrodo que tem conjunto de eletrodos, tem eletrodo em todos os 360 graus, em torno de todo o cabo de eletrodos. Então, de um jeito ou de outro, ele vai encostar em alguma parte do dedo facial. Mas você tem que analisar, nesse ponto, se vale a pena fazer a cirurgia. Uma das coisas mais difíceis é dizer para o paciente e para a família que não dá para fazer. Aí, muita gente, mesmo assim, tenta fazer com resultados ruins, né? Ou com lesão, e o paciente sai da cirurgia pior do que entrou. Isso não pode acontecer, né? Às vezes você fala, mas por que você acabou fazendo isso, né, essa cirurgia? E às vezes a resposta é assim, porque se eu não faço, outro médico faz. Isso é bastante comum com as famílias, né? Às vezes a família recebe um não, e ela vai para um outro profissional, o outro profissional diz não, mas sempre vai ter alguém, né, que vai dizer sim, e aí acaba fazendo a conduta equivocada. Mas se é não, e tem algumas malformações que são não, como o Mitchell. Mitchell não dá para fazer. É não, você pode fazer implante de tronco, pode não fazer nada, né? Fazer nada também é uma opção. Como eu falei, o paciente não pode sair da cirurgia pior do que entrou. Isso é um preceito básico da medicina, né? Então, se não dá para fazer, talvez não valha o risco mesmo. Mas vai ficar sem escutar? Bom, a gente não é mágico, a gente não tem toda a capacidade de trazer para o paciente o melhor resultado. O que você não pode fazer de novo é que o paciente saia pior do que entrou, né? Capacidade de Mitchell uma que não dá para fazer. Então, você vê, não tem cóclea nenhuma. Esses pacientes não tem nada, não tem osso nessa região. Se você olha aqui, não tem. Esse aqui já tem um pedacinho do giro basal aqui, mas muito pequeno, praticamente nada. A hipoplasia também, nesse nível, também a gente não consegue fazer, né? Aqui, pacientes já apresentando quase que começo de uma cavidade comum, mas também sem poro acústico interno, né? Não tem praticamente nada. Então, esses pacientes são pacientes que você dificilmente vai ter algum resultado. Aqui, quando você faz a ressonância, tem um pedaço do labirinto mal formado e a cóclea que era para estar nessa região, mais ou menos, não tem nada, né? Eu tenho esse broto aqui que parece alguma coisa também, mas você não tem condição de colocar um eletrodo lá dentro. E muitas vezes também não tem nervo coclear presente, que é outra condição que você não consegue fazer implante coclear. Então, você tem que prever as complicações, né? Quando você, em algum desses casos, você topa fazer, tem uma formação intermediária, é um caso difícil, mas dá para fazer, você tem que ter já prever as complicações, então já ir sabendo que pode ter gusher, que pode ter fístula, que o facial está fora da posição, que pode ter using, né, que pode ter uma dessas alterações de saída de perilinfa da cóclea. Já vai preparado para isso. Cola de fibrina tem que estar na sala para você fazer a cirurgia. Uma equipe experiente de monitorização para localizar mais de um fecho do nervo facial, que se divide muitas vezes nesse paciente, para você não cometer nenhum erro. Então, é se preparar para um caso que é difícil, né? E, eventualmente, né, usar eletrodos de imagem, usar exame de imagem intraoperatório. E uma coisa que a maior parte dos cirurgiões não faz é escolher o eletrodo. Algumas companhias têm mais de um tipo de eletrodo. A depender do que você vai fazer, você pode escolher um eletrodo mais curto, mais longo, um que plugue a sua colectomia, a sua janela, para você evitar a perilinfa. E quando você evita a perilinfa, fístula perilinfática, você evita a meningite também, né? Uma coisa que pode acontecer também é a extrusão do cabo de eletrodos. Então, uma complicação que é derivada, não tanto de casos difíceis, mas dependendo do jeito que você coloca a unidade interna. Então, peraí, só para aqui. Então, só para aqui, desculpa. Interna. Outro é o gusher, como eu falei. Então, se o paciente já tem um aqueduto vestibular alargado, ou mondínea, ou os dois, que essa associação é bem comum, já vai preparado, que você pode ter saída muito elevada de hiperlinfa. E aí, por exemplo,
se você não está preparado para isso, tem cirurgião que se desespera, porque não para de sair perilinfa ali, chega num ponto que nem mais perilinfa, né? Líquor, né? Tanto que fala, nossa, isso aqui fiz alguma coisa errada. Não, mas nesses casos que você tem aquelas malformações de aqueduto alargado, Mondini, e o conduto do tubo interno também está fora da posição, você vai ter bastante saída de perilinfa. E aí você lida com mais calma, não é uma surpresa, né? Uma das malformações em que a gente faz bastante implante, a gente tem mais de 38 pacientes implantados, acho que a última conta era 38, implantados com malformação é aqueduto vestibular alargado, né? Aqui você vê na tomografia computadorizada o aqueduto que está alargado, a cóclea está aparentemente bem formada, pode ser que ela tenha um pouquinho de alteração no número de contagem total de graus dos giros, mas esse é um caso que, eventualmente, nesse caso desse lado aqui, você consegue colocar o eletrodo e tem resultado bom, né? E o interessante, como eu falei, é que muitas vezes você olha o laudo está normal. Não é incomum isso acontecer, né? Por isso que o otorrino tem que saber ver o exame, como todo médico, né? Porque às vezes quem laudou não é uma pessoa muito especializada em ouvido, né? Aliás, o contrário, é comum não ser. Está aqui de novo o aqueduto vestibular alargado e aqui o saco da linfático aumentado, né? Dos dois lados. Então também que está um pouco menos. E essa é uma doença bastante comum. A gente vê criança com uma certa frequência com esse tipo de situação. E esse é o caso clássico, né? Então você tem uma paciente aqui de 13 anos com aqueduto vestibular alargado, ela faz um esporte de contato que bate a cabeça, né? Que não é uma coisa muito aconselhada para quem tem aqueduto vestibular, só que ela não sabia que tinha aqueduto vestibular. Ela começou o quadro com 13 anos, tardio. E aí ela, bateu a cabeça e essa perda aqui importante do lado direito, né? Então, por conta da pressão intracraniana que é transmitida para o ducto coclear por essa abertura aumentada. Então, o paciente tem aumentos pressóricos repentinos dentro da cóclea com lesão na parte membranosa. Lógico, não vai botar o paciente numa bolha, né, de vidro lá para não bater em nada, mas talvez judô não seja o esporte mais adequado para esse tipo de situação. Então você tem esse tipo de alteração e que provavelmente vai acontecer do outro lado e é bem provável que ela tenha uma perda progressiva da audição a partir de então e vire paciente candidato a implante coclear, né? Tomografia é importante, então a gente fazendo aqui a gente consegue ver os aquedutos, né, dos dois lados alterados. Aqui, de um lado não está, né? Quer dizer, na verdade, dos dois, ela está na verdade dos dois lados, de um lado, mesmo lado aqui, né? Tá? E desse lado aqui ela não está. Ela tem um aqueduto vestibular alargado, nesse caso, de um lado só, né? Mas ela tem uma coisa interessante, ela tem a cóclea alterada dos dois lados, né? Apesar de ela não ter o aqueduto vestibular muito alterado, pelo menos desse lado aqui, ela tem a cóclea alterada, dos dois lados. E aí é a mesma história, pode ser que ela tenha perda de audição progressiva no decorrer dos anos dos dois lados, né? Então, uma característica importante desses quadros é que o fecho vestíbulo coclear está normal. Então, quando a gente faz corte parassagital, que é do nervo coclear, do condutivo interno, a gente vê os quatro, né? Vestibular superior, inferior, coclear e facial, o que é bom. Então, você consegue fazer o implante com relativa segurança, vai ter estimulação do nervo. Lembrando que nesse caso o desafio é que você pode ter fístula perilinfática, Usher, Using ou Gusher, desculpa. E aí você pode até medir, se você quiser, na ressonância magnética, acima de 2, quase todos os trabalhos falam, 2 milímetros, falam que o saco linfático está alargado, de 1,5 a 2 tem dúvida na literatura, mas esse paciente tem os dois lados. Quer dizer, duas medidas estão alteradas no lado que ela perdeu a audição, do lado direito. Então não fica muita dúvida aqui que o saco linfático está alargado. E é interessante trazer casos disso porque o aqueduto vestibular alargado, né, é super comum, é uma formação mais comum do ouvido interno e é o menos diagnosticado, às vezes não está tão grande assim quanto está na figura, mas assim, a gente tem muito e dá para fazer bem implante, o resultado é muito bom, muito bom. Então, lembrar que a gente tem que ir com rola de fibrina muitas vezes, talvez você não use, né, mas para fechar ali a saída de perilinfa, músculo se quiser, e face de músculo temporal, você pega lá na hora durante a cirurgia, para que você não tenha essa fístula ativa no pós-operatório com risco de ter meningite, né? Meningite que é o pepino aí. Nos pacientes que têm petrosectomia subtotal, a gente também tem um desafio de fazer. Você tem que escolher um eletrodo adequado, como o Faes mostrou, você está com a mastoide aberta,
E um dos eletrodos que a gente usa nesse caso para evitar físio ou complicação, esse aqui por causa da cóclea, mas que eles fizeram um especificamente com essa série Form, que ele tem um plugzinho no final que você consegue fechar a plugar, depois coloca o eletrodo, a parte interna do ouvido, que é isso aqui, ó, fica isolado, né? Então você coloca o eletrodo dentro e depois você pluga aqui para que você não tenha fístula perilinfática. A gente sempre usa imagem no intraoperatório, né? Tem lugar que tem tomografia na sala de cirurgia já em São Paulo, não sei se aqui tem, deve ter, mas a escopia é suficiente para você ver se está tudo na posição. Então você faz uma fluoroscopia e vê se está tudo na posição. Pacientes que são sindrômicos, né? A gente pode ter alterações do oitavo par e a tipoanatomia nesses pacientes podem ser estreitos. Nos pacientes que têm otite média crônica, a gente tem que ter um pouco de cuidado na indicação, justamente porque você tem risco de infecção. O Faiz mostrou mais cedo que ele fez a petrosectomia e depois obliterou. Nossa experiência é que a longo prazo, mesmo você fazendo bem a cirurgia e colocando o eletrodo dentro da cóclea, o eletrodo bem posicionado, com boa estimulação, a tendência desses quadros, quando você sepulta e fecha, é que você tardiamente evolua com recidiva do quadro infeccioso. Lógico que isso depende de uma série de fatores, mas às vezes não tem a ver com a técnica que foi feita. Às vezes tem migração de bactéria pela tuba, né? Você, mas foi obliterada a tuba, mas a obliteração da tuba pode ser perdida com o tempo também. Então, a otite média crônica é um caso difícil que também merece atenção, né? A gente pode fazer uma petrosectomia subtotal, coloca o implante coclear sobre o nervo facial ou não, próximo a ele, mas o importante é que você feche a cavidade inteira. Você pode obliterar com gordura ou não. Acredito que você fechou, né? O seu? Fechou com gordura? Fechou com gordura para que você tenha isso como se fosse um packing, né? Então aí você tem menor chance disso aqui se contaminar. Às vezes o problema vem por aqui, ó, vem pela tuba, mesmo que você tenha fechado ela. A cóclea pode estar obliterada, que é o desespero do cirurgião, principalmente quando ele encontra isso no tempo intraoperatório, normalmente decorrente de meningite, né? E normalmente decorrente de meningite pneumocócica, e aí você tem um pepino, porque você não consegue, na parte das vezes, colocar o conjunto de eletrodos. Mas isso aí dá para ver antes. Se você fizer uma boa ressonância ou uma boa tomografia, dá para ter uma noção adequada se você vai encontrar a cóclea fechada. Falam muito, e auditor de convênio às vezes pergunta sobre a autoesclerose, né? A autoesclerose dificilmente é um quadro que oblitera a luz da cóclea. Ele faz uma inflamação excêntrica na cápsula óptica, né? Dá um aspecto feio na tomografia, mas normalmente dentro da cóclea você consegue ter luz para colocar o eletrodo. Então, na autoesclerose, né, você tem um processo excêntrico como esse aqui, né, a cápsula óptica está toda inflamada, a falta dela, parece que não vai caber nada, mas nesses casos a gente consegue fazer. O desafio nos casos que você tem autoesclerose estão muito relacionados com a capacidade de você estimular um nervo com altos níveis de corrente, e aí isso vai levar a um escape de corrente elétrica daquela região com estimulação indevida do nervo facial. Então, como a impedância dessa região é alta, você precisa de bastante energia, e aí você acaba tendo saída de energia elétrica para o nervo facial, e nos níveis de estimulação que você gostaria que tivesse para ter compreensão de fala, o paciente tem espasmo facial por estimulação do nervo facial. Então, mas isso, muitas vezes a fonoaudióloga consegue reprogramar a estratégia para um bom resultado. Então aqui, a cápsula óptica como fica, né, nos pacientes que têm esclerose, bem inflamada, mas quando você faz a ressonância magnética, está lindo lá dentro, a luz da cóclea é boa, né? Dá para você colocar tranquilo com o conjunto de eletrodos. A gente tem, às vezes nesse caso, não tem a janela redonda, mas dentro da cóclea está normal, né? Às vezes, assim, você tem que fazer cocleostomia. São dos poucos casos que a gente tem que fazer cocleostomia hoje, são os pacientes com autoesclerose. Na maior parte dos casos a gente tem a janela redonda preservada, e mesmo com a autoesclerose você consegue fazer a cirurgia, mas usando a cocleostomia, né? E tem só lembrar sempre o problema do estímulo facial, que acho que em 2 pacientes nossos não foi possível resolver. Não conseguia ter nível de estimulação em que você conseguia parar os espasmos faciais. Então, esse paciente teve que desligar o implante e usar ou de um lado só ou fazer do outro lado, né? Meningite, que é um problema que a gente ainda tem hoje no Brasil bastante, infelizmente. Você tem viral e tem bacteriano, mas a maior parte das vezes é a bacteriana pneumocócica que dá esse problema. A gente tem que avaliar o sistema nervoso central dos pacientes, lógico, né? E tem que fazer uma ressonância próxima à cirurgia. Então aqui a meningite pneumocócica, do mesmo jeito que ela dá contaminação
intracoclear e leva à perda de audição, ela gera um processo inflamatório brutal dentro da cóclea, que você perde a luz totalmente ou parcial. Aí tem aquela história, não, mas se o paciente teve meningite, nós temos que fazer correndo a cirurgia para que caiba o eletrodo. Isso é parcialmente verdade, você consegue colocar o eletrodo, mas esse processo inflamatório originado pela meningite, ele continua depois que você colocou o eletrodo e lesa as unidades neurais internas da cóclea. Então, às vezes, ele até consegue ter um resultado moderado no começo, mas o desempenho pode cair com o tempo. Mas também não tem o que fazer, né? Melhor colocar e tentar um resultado razoável do que depois com a cóclea ossificada não conseguir colocar. Se a cóclea está totalmente ossificada, aqui está parcialmente, né? Aqui também está parcialmente. Mas se a cóclea já está assim, aí, muito difícil você colocar o eletrodo aqui dentro. Começa a cair para o candidato a implante de tronco, que é uma das indicações, né? Cóclea totalmente ossificada. Quando eu estava no HC, a gente fez uma série acho que de 12 pacientes chamado Double Array, que é um conjunto de eletrodos splits, né, dividido em dois, para você colocar um no giro basal e um no giro médio, um no giro basal por um lado, outro no giro basal pelo outro. É uma cirurgia meio mandrake assim. Mas na verdade não funciona muito bem, porque a cóclea já está fisiologicamente danificada, ela não responde aos estímulos de maneira adequada. Então quando você tem obliteração total da cóclea, o resultado é ruim quando você tem meningite. Então aqui a cóclea está faltando um pedaço aqui, né, quando você olha ela aqui também, né, está faltando toda essa parte da cóclea, então você tem um fechamento aqui. Aí como é que você vai fazer? Colocar aqui já não passa, aqui não passa. Você vai ter que começar a colocar o eletrodo daqui. Para você abrir a cóclea daqui até aqui é um chão. Sabe? A chance de você conseguir fazer isso de maneira correta é baixo. Aí você tem na ressonância desse paciente, simplesmente não tem cóclea. Não tem luz nenhuma aqui, ó, não tem o branquinho, que é o sinal, né, de água, né, que tem líquido, não tem nada, zero. Então, esse é um paciente que você não vai conseguir fazer implante. A ossificação grau 0 é a cóclea normal, né, quer dizer, nem precisa chamar de ossificação, né? Mas normalmente a gente coloca pela janela redonda. Às vezes só você não consegue abrir de maneira adequada a janela redonda porque a membrana está fechada. A grau 1, você já tem o começo do giro basal, e aí você abre mais, você começa a trilar mesmo realmente na base do giro basal, né? No grau 2, você já pega uma porção razoável, que é quase aquela da ressonância que a gente viu antes. E aí, mesma coisa, você tem que tentar acessar a rampa vestibular e drilar o que der, assim, até chegar na luz. E às vezes você não chega na luz, né? E aí não tem mais negócio de rampa vestibular, rampa timpânica, vai onde você encontra a luz para colocar. E no grau 3 já torna praticamente impossível você colocar eletrodo. Raramente dá quando você tem mais da metade do giro basal lesado. E aí você começa a drilar tanto que você pode chegar perto da carótida, pegar a carótida, né? Porque ela fica ali pertinho. Então já começa a relação custo-benefício começa a não valer. E no grau 4 não tem luz nenhuma, né? Você tem fechamento de toda essa região, né? E você não consegue colocar o conjunto de eletrodos, né? Também você pode tentar drilar alguma coisa. Eu particularmente não faço essa cirurgia mais, assim, nem uso double array, e começo a encaminhar os pacientes para a colocação de implante de tronco. Escolher o implante, como eu falei, é importante. Você tem eletrodos standard, medium e compressed. Se você vai ter menos espaço para colocar, o ideal talvez que você opte por um eletrodo compressed. A crítica é que um eletrodo compressed tem eletrodos muito próximos um do outro, ele não consegue dar uma especificidade tão grande de compreensão de fala num espaço tão pequeno. O implante de tronco eu não vou falar, porque já foi falado bastante, né? Mas a gente pode indicar para realmente aumentar a discriminação, pacientes com NF tipo 2, né? A gente sabe que tem riscos específicos na ativação e é uma cirurgia que só chama implante de tronco, mas não tem nada a ver com implante coclear, né? É um outro tipo de cirurgia, é um outro tipo de acesso, é um outro tipo de equipe, é um outro tipo de risco-benefício que tem que ser avaliado, né? No SUS a gente acaba optando muito por usar a ASE até quando dá e partir para implante coclear. Nos quadros de diabetes crônica não colesteatomatosa a gente faz de um jeito, com colesteatomatosa faz do outro. Em alguns pacientes eles receberam radioterapia e por consequência pode ter osteoradionecrose. Então, como fazer nesses casos? A gente tem bastante caso, faz, né? Eu acho que eles também têm essa experiência. Com otite média crônica indicado implante coclear, que é um pepino para o cirurgião. Então, no otite média crônica simples, a ideia é fazer tipanoplastia e após 3 meses fazer o implante. Ou no mesmo tempo, vai depender de como tiver a condição inflamatória daquela região. O problema é que o implante coclear é uma prótese que, se contaminada, cria biofilme. Fala assim, mas eu fiz faz 3 meses, está ótimo, eu fiz no mesmo tempo cirúrgico. Só que o biofilme demora 9, 10 meses para crescer. E aí, lá para frente, 1 ano depois, começa a inflamar a pele, começa a inflamar a unidade interna e foi criado um biofilme que começou lá perto do cabo de eletrodo
e foi subindo até a unidade interna. Então não está de todo errado fazer 2 tempos. Fechar o ouvido, essa flora muda para uma flora natural de ouvido médio e depois você faz o implante. E colecistoma a gente tem bastante, cada vez menos, né? Os pacientes acho que têm chegado mais precocemente para a gente, ainda bem. Mas nesses passos a gente vai remover o colecistoma todo. Eventualmente você pode fazer no mesmo tempo cirúrgico ou não. Se você quiser fazer no mesmo tempo cirúrgico, você tem que certificar que o problema infeccioso foi embora. Ou seja, você não pode ter nada de infecção ali, né? Você não pode ter inflamação e nem infecção no osso, que é um tecido difícil de você cuidar. Nesses casos, só de você fazer o canal Aldão, a mastodectomia ou a petrosectomia, você pode ter ossificação naquela região tardia, porque você abre o sistema, você pode deslocar o estribo e entra a bactéria e faz uma infecção vestibular naquela região que depois ossifica. A petrosectomia subtotal, como o Faz falou, é muito mais adequado. A gente tem que fazer controle ou com tomografia ou com ressonância para avaliar a recidiva. Na verdade, para de colesterol, o melhor é que seja ressonância, já que na verdade você não consegue diferenciar o tecido cicatricial e o que é tecido de colesterol nesses pacientes. Aí vamos cair no problema de novo. A ressonância magnética tem um problema de ter ferro, de ter metal, que não é só o ímã, né? Você tem outros metais envolvidos ali na confecção do implante que podem tanto criar artefatos, a gente já sabe para criar, como gerar calor. Hoje os caras falam muito mais em calor do que realmente o artefato. Eles são muito mais preocupados com o calor do que com o artefato. É que a gente fala como se os 3 Tesla fosse pouco. 3 Tesla é uma quantidade de energia absurda de campo magnético. Assim, puxa até a alma da gente para a máquina lá no negócio. Tão forte que é. E assim, o fato de ter titânio, de ter alguns metais que não são ferroativos, dentro dos componentes do implante tem metal que transmite, que é ferroativo. Então isso pode gerar calor e pode gerar deslocamento em torque, né? Principalmente, como eu falei, se você mudar a cabeça. As cavidades radicais, né, a gente normalmente estabiliza a doença antes e depois parte eventualmente para a colocação do implante. Como o Faz falou, ele fez em um tempo só, isso a gente também faz, mas no sistema público o paciente acaba tendo um follow-up pior, então a gente tem que fazer isso em 2 tempos, né? Esse aqui, para mim, como o Tanaka falou, é um dos principais pontos, o fechamento inadequado sepultamento inadequado da cavidade, que é muitas vezes onde gera problema tardio, né? Tanto é que você falou que quando o residente começa a fazer, aumenta a chance do negócio engripar, né? Porque está na linha de aprendizado. Pacientes que têm tumores, como glomus timpânico, podem ter também ser um desafio para a gente fazer, se tiver perda de audição. E otite média crônica não é contraindicação para implante coclear. Otite média secretora, a gente não faz tubinho de ventilação e depois faz implante, a gente faz tudo num tempo só, né? Porque na verdade você já está abrindo o ouvido médio do paciente inteiro, a erianomastoide, não vejo motivo para que fazer tubinho, mas não está errado, é que vão ser 2 anestesias se você fizer isso. E quando considerar de cara em quadros não infecciosos, quando você tem pectosectomia, pode ser que você comece já com petrosectomia em casos não infecciosos, né? Então, pacientes sindrômicos, atelectásicos e com fenda palatina, porque esses pacientes têm uma disfunção tubares importante em que você vai ter problema tardio depois que você coloca o implante. Não dá para deixar de lembrar que o implante é um corpo estranho, né? Então, sempre que ele estiver lá, ele vai estar... É sempre isso, né? Às vezes o organismo tende a expulsar isso ou criar problema. Um dos problemas principais é quando se infecta a prótese, como eu disse. Infectou a prótese, não adianta você ficar limpando, fazendo uma cirurgia de limpeza, isso não funciona. Biofilme criou, você tem que tirar a prótese. Eu conheço um caso que eu consegui limpar e ficou bom. Não era biofilme então, era outra coisa, porque não fica, com biofilme é impossível. Se você tinha uma infecção de uma prótese mamária, você tem que tirar. Uma prótese de quadril, você tem que tirar. Eles não ficam estáveis do ponto de vista infeccioso, né? Tem que lembrar que você tem que escolher os implantes adequados, principalmente você vai fazer follow-up com ressonância. Hoje nós temos 2 principais. Você tem o Synchrony e você tem a família meia da cóclea, que são equipamentos que podem ser submetidos à ressonância, com certa segurança. Quando você mantém o ímã na posição, sem remover, mesmo esses que podem, com 1 Tesla e meio fica assim, com 3 fica assim. Então a área é grande de artefato, né? E aí você pode, mesmo nesses pacientes, optar pela remoção do magneto, que na verdade aí sim cai bastante a área de artefato, né? Cai bastante. Aí dá para ver bastante coisa. Então assim, na verdade, quem faz esse tipo de cirurgia tem que dominar
as máquinas que a gente usa, os meios diagnósticos que a gente usa, os equipamentos e principalmente adequar para o paciente o que precisa, né? Não adianta ficar propondo o que não dá para o paciente, porque ele vai acreditar em você. E eu acho que uma das partes mais importantes nesses casos difíceis é aprender a dizer não, que não dá para fazer em alguns casos. Como um amigo meu falou, mas tem outro médico que vai dizer. Mas aí é uma decisão da família com esse outro médico que vai dizer para ele fazer uma coisa que eventualmente não é adequada. Tem casos que não são casos para implante, eu acho que é difícil contraindicar, mas é absolutamente necessário, faz parte também do tratamento. E quando der, se acercar dos cuidados necessários para fazer o atendimento de maneira correta, né? Obrigado, Feliz.